Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma análise do filme do Coringa, falar um pouquinho sobre como o filme do Arthur Fleck. A gente vai falar um pouquinho como o filme do Arthur Flex. A gente vai falar um pouquinho como o Arthur virou o Coringa. É importante dizer, gente, que nós não estamos aqui para julgar nem para justificar as atitudes do Coringa. Não é esse o objetivo. A gente está aqui só para fazer uma análise, para entender um pouco do contexto que esse cara estava vivendo e como foi esse encadeamento até ele virar o Coringa que a gente conhece dos quadrinhos, que a gente conhece dos filmes. É importante dizer também que a gente não vai dar um diagnóstico do Coringa, esse não é o objetivo. Ah, ele tinha então esquizofrenia, transtorno de personalidade. Não é esse o objetivo que a gente está aqui. A gente só vai fazer essa análise e lembrem-se também, teremos spoilers, obviamente. Então se você não viu o filme, assiste o filme primeiro, depois você vem aqui para ver esse vídeo, para ver se você concorda, se você discorda, o que você acha dessa análise que a gente vai fazer aqui hoje. O primeiro ponto que é importante a gente lembrar é o contexto social em que o Arthur Fleck estava vivendo, de pobreza. Você vê que todo o entorno dele era uma periferia. Ele vivia num lugar muito pobre, num bairro afastado, periférico. As coisas na casa dele, os móveis, dão essa sensação pra gente também de pobreza, de não se ter muitas coisas, muitos bens. A cidade, ela tem um lugar, assim, um aspecto perigoso, escuro. Então parece que você nunca tá seguro andando nas ruas. Parece que a qualquer momento você vai ser assaltado, a qualquer momento vai ter alguém que vai te violentar. A violência é algo que no entorno dele, do personagem, já existe, né? Já tem aquilo. Ele apanha logo no início do filme. Existe uma série de elementos que nos indicam que aquilo é uma cidade violenta. Ele, no emprego dele também, ele não tem muitos amigos. Você percebe que ali no emprego onde ele tá, as pessoas caçoam dele, debocham dele. Ele não tem muita estabilidade ali naquele emprego. E é uma coisa meio injusta, né? As coisas acontecem com ele, o chefe não tá nem aí pra ele. Ele quer que ele faça o que tem que ser feito. Se ele apanhou, se ele perdeu o cartaz, o chefe não tá nem aí. Além disso, a família em que ele só vive com a mãe, que a princípio é uma senhorinha, velhinha, parece fofinha, mas a gente vai ver que não é bem assim, né? É uma mulher doente, em que ele tá ali cuidando dessa mulher, né? Dessa mulher adoecida, que ele tem um amor de filho, mas que depois isso modifica. Além do mais, ele é uma pessoa que tem problemas mentais, tem uma doença e ele não tem recurso. O governo corta a verba. Ele não tem mais assistente social que era a pessoa que dava uma atenção para ele, não vai ter mais isso. Em todo o contexto do filme mostra pra gente um incômodo, uma angústia, que é mais ou menos, a gente fica incomodado com o filme, a gente fica ali meio, caramba, eu particularmente, eu não sabia se eu queria chorar, se eu tava com pena dele, ou se eu tava revoltada com as coisas que estavam acontecendo ali na cidade. É um misto de sentimentos, né, que a gente fica ali assistindo esse filme. Nossa, imagina a angústia e a pressão que passa uma pessoa com problema mental. Ela tem essa angústia também, essa coisa da pressão interna e a pressão externa, tudo dando errado em sequência, né? Um monte de coisa que acontece que não favorece a ele, que só marginaliza ele dentro dessa sociedade, deixa ele de lado. Ele não tem um lugar nessa sociedade e não entendem o problema dele. Ninguém se coloca no lugar dele. Ele é como se fosse um lixo da sociedade, porque ele é marginalizado todo o tempo na sociedade. Até a assistente social que atende ele, né, logo no início do filme, as falas são muito importantes, são muito interessantes. Uma hora ele fala: "Você nem me ouviu, você nunca me ouve. Parece que eu tô aqui falando com você e você não tá me ouvindo. Você sempre faz as mesmas perguntas.
Parece que você não tá ouvindo o que eu tô te dizendo. Isso é muito forte, né? É muito pesado. E realmente, logo em seguida a mulher fala, vão cortar a verba. Quer dizer, ela não ouviu o que ele falou. Ele acabou de reclamar dela e ela falou de outra coisa. É preciso pensar também, gente, no contexto psíquico dele também. Falando um pouquinho de psicologia, ele tem uma mãe que a gente vê que é louca também. E ele teve uma infância difícil, né? A gente descobre depois que ele foi adotado, que ele sofreu maus tratos quando criança, daí até a doença do riso, foi por conta das escoriações na cabeça, né? Do quanto que ele apanhou na cabeça. Essa infância difícil, a gente vai dizer que ele não teve, assim, uma proteção, uma sustentação, que lá na teoria de Winnicott, vou falar bem rapidinho, ele diz que é fundamental para o desenvolvimento da criança e para o desenvolvimento da personalidade da criança. Ah, então toda criança que nasce nesse contexto social e nesse contexto de família difícil vai se tornar o Coringa? Vai se tornar alguém violento? Não. Mas isso dá um prejuízo muito grande na formação dessa personalidade, dessa criança que está se desenvolvendo. E ela pode vir, sim, ter uma predisposição, não é determinante, a ter um comportamento violento. A gente percebe que logo no início do filme parece que o Coringa ele tem ali meio que uma depressão, meio que um vazio dentro dele. Algo que ele não sabe explicar, ele pede até mais remédio. Mas a assistente social fala, mas você já tá tomando, sei lá, 7 remédios, você já tá tomando muito remédio. E aquilo não tá satisfazendo a ele. Não sabe quem é o pai dele. Ele não, no início do filme, ele não sabe quem é esse pai. Então ele meio que fantasia naquele momento do show, pensando se o apresentador falasse pra ele, poxa, eu largaria tudo isso aqui pra ter um filho como você. Isso é uma fantasia dele, é um devaneio dele, uma vontade que ele tem, porque ele não sabe quem é essa família dele, né? Ele não sabe quem é essa parte da família dele, que é o pai, que tem uma representação muito forte também nesse desenvolvimento do adolescente, da criança. Então, olhando esses dois contextos, uma coisa que, assim, eu observei, e eu não sei até que ponto esse foi o objetivo do filme, até que ponto foi isso mesmo, foi só uma observação minha. Ele busca o tempo inteiro no filme por uma identidade. Ele procura se encaixar em algum lugar. Ele busca ser amado, ele quer ter um relacionamento. Busca por uma ascensão e uma concretização profissional. Ele quer ser humorista, e ele fala que quer ser humorista o tempo todo, que ele está escrevendo as piadas dele. Ele busca um lugar na sociedade. Parece que ninguém está entendendo o que está acontecendo com ele. Inclusive tem uma frase também muito forte que ele escreve lá no caderno dele. A pior parte de ter uma doença mental é que as pessoas esperam que você haja como se você não tivesse. Todo mundo tem uma expectativa em relação a ele que ele o tempo todo não supre essa expectativa que as pessoas têm dele. Ele tá buscando por uma identidade, ele quer saber. Aí ele descobre lá na carta da mãe que talvez o Thomas Wayne fosse o pai dele. Então ele vai atrás desse cara, ele quer saber se esse cara é pai dele. E aí ele vê que não é o pai dele, porque a mãe adotou ele. E toda a violência, ele descobre toda a violência que ele sofreu. É um vazio e uma angústia e uma busca por identidade constante que a gente vê ali no filme. Se você parar pra pensar, o Coringa no baralho, ele não pertence a nenhum naipe. Ele geralmente é descartado do baralho pra gente jogar o jogo que a gente quer jogar. A maioria dos jogos não inclui o Coringa. Então é mais ou menos assim que ele fica o tempo inteiro nesse jogo, né, dentro de uma sociedade que não o encaixa de forma alguma. Aí a gente tem uma sequência de acontecimentos ruins na vida desse cara. Uma sequência. O governo cancela os serviços de assistência dele. Ele perde o emprego por conta de uma sacanagem que fazem com ele, né? O cara entregou a arma pra ele se defender e depois disse que foi ele que tentou comprar a arma dele. Enfim, aí ele acabou sendo pego porque a arma saiu dele lá no hospital psiquiátrico, as crianças viram, pronto, ele perdeu o emprego. Ele descobre esse possível pai, descobre que na verdade ele não tem esse pai. Ele recebe um convite pra ir num programa de TV, mas antes de ir nesse programa de TV ele é meio que humilhado ali, o cara bota o vídeo dele na televisão e fica fazendo graça que ele não foi engraçado. Então é uma sequência de coisas que acontecem na vida dele. Então, o próprio devaneio que ele tem com a mulher, o próprio devaneio que ele tem com relação ao show, que ele aparece no show, eram formas que ele tinha de sair dessa realidade tão cruel, de sair dessa realidade que só o marginalizava. E o cara fica sem remédio também. Então,
naturalmente ele também pode ter tido ali alucinações. Eu não sei se alucinações, né? Acho que não é esse o caso. Mas devaneios que tiravam ele dessa realidade, porque estava duro demais, angustiante demais. Então ele tem aquele momento crucial em que ele mata os 3 playboyzinhos, né, digamos assim, aqueles 3 caras que trabalhavam nas empresas Wayne. E aquilo dali é um marco pra ele. Aquilo dali começa uma mudança muito grande de comportamento dele. Ele acha que ele vai sentir muito mal pelo que ele fez, mas ele entra num banheiro e ele dança. É como se fosse um momento triunfante pra ele. Ele se defendeu. As coisas vão acontecendo no filme, ele chega a matar a mãe dele. Matar a mãe dele também foi um marco muito grande, porque ele acabou com a vida da mulher que fez mal pra ele, que talvez tenha sido responsável por tudo que ele sofreu na infância, tenha sido responsável por ele ser da forma que ele é. A gente não pode garantir isso, nem atestar isso. Ah, então é tudo culpa da mãe. Não, gente, não é isso. Mas naquele momento, ele estava com raiva dela, com muita raiva. Ele descobriu coisas horríveis, ele estava se sentindo mal, ele estava se sentindo revoltado, ele queria sair daquilo. Por fim, todos esses acontecimentos levam ele a ser o Coringa, a se transformar no Coringa. Antes dele entrar no programa do Murray lá, ele tem aquela dança, aquele momento corporal, né, que ele faz. É como se ele estivesse mesmo ali incorporando o Coringa. Pede pro apresentador, inclusive, quando você me chamar, você pode me chamar de Coringa? Antes disso, na casa dele, quando ele pinta o cabelo de verde, é ele assumindo essa identidade. É onde ele conseguiu se encaixar na sociedade num lugar desencaixado. É o grande lance do filme. Ele se encaixa sendo desencaixado. Por quê? Porque a manifestação, todo mundo ovacionando ele gosta daquilo. Ele gosta de, no final, ele ter levantado, aberto o braço e tá todo mundo aplaudindo ele. Ele fala pro policial, o policial fala, para de rir. Tudo isso que está acontecendo na cidade é culpa sua. Aí ele ri e fala, isso não é lindo? Tipo, finalmente alguém tá me percebendo, eu tô causando algo nas pessoas. Porque antes eu era só marginalizado, eu era só colocado de lado. E agora eu não causo mais isso. Eu causo euforia, eu causo violência, eu causo isso aí que vocês estão vendo. Antes de entrar no programa, ele entra e ele olha e todo aquele discurso que ele tem no programa não é justificando tudo que ele fez, mas é ele revoltado, dizendo que ele tá chateado com a sociedade e que agora ele não tem mais nada a perder. Ele vai ser o que ele descobriu que ele encontrou o lugar dele. Ele não nasceu para ser Coringa. Ele nasceu, aconteceu isso tudo com ele e ele resolveu entrar nesse lugar de assassino, porque assim ele está sendo olhado, ele está sendo, pessoas estão o reparando, ele está sendo olhado, sendo odiado e amado. Então ele tem tudo isso para ele, coisa que lembra lá na infância, lá na adolescência, talvez ele não tivesse tido esse acolhimento da mãe, ele não teve isso na vida dele. Mais uma vez, gente, não é para justificar os erros dele. Nada justifica uma pessoa matar as outras. Nada disso. Mas também não é para julgar, dizer que o cara é isso ou aquilo. A gente só tá aqui entendendo esse contexto, analisando, talvez psicologicamente, como que o Coringa chegou nesse lugar que a gente viu, que foi perfeitamente representado pelo Joaquin Phoenix. Foi sensacional. Um filme que merece o Oscar, com certeza. Pesado, é um filme pesado, é um filme angustiante, mas que não tem como você sair desse filme sem refletir, sem pensar, sem se sentir incomodado, sem sentir que, caramba, aonde nós, sem pensar em doença mental, aonde que a gente está colocando as pessoas com doença mental, aonde a gente está colocando as pessoas pobres, qual a nossa visão, o que está sendo feito por essas pessoas. É só uma reflexão mesmo, não estou aqui para fazer prosélito de nada. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi a minha visão. Fiquei super empolgada com o filme. Falei, cara, eu tenho que falar sobre isso. E eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.